você não vai dar conta de tudo. Em algum momento da sua vida, você vai se pegar tendo muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Trabalho, estudos, hobbies, sonhos. E você vai perceber que você não vai conseguir fazer tudo bem feito e você vai sempre tentar correr contra o tempo, tentar se esforçar para conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. E é uma cobrança que a gente passa o tempo todo. A gente cresceu tanto nessa ideia de precisar ser bom, de não errar, de conseguir ser alguém na vida, que hoje em dia a gente tem tanto medo de não ser ninguém que tentamos ser muitas pessoas ao mesmo tempo. É muito difícil ver pessoas que têm apenas um foco, não que precisamos ter apenas um foco. Mas, poxa, tantas coisas ao mesmo tempo, e tantas coisas ao mesmo tempo, e tantas coisas a fazer, que as pessoas não conseguem mais mirar nos seus objetivos. Estão sempre fazendo muita e muita coisa mal feito. Muitas vezes essa ideia de não errar nos afasta dos nossos sonhos e nossos objetivos mais sinceros. Nos cobramos em ser várias versões porque precisamos ser uma versão boa para cada pessoa que queremos orgulhar. Esse medo de não errar nos pressiona por tantos caminhos que quando a gente tenta seguir um caminho um pouco diferente do esperado, nos sentimos culpados. O medo de não dar certo, o medo de ser considerado fracassado por outras pessoas. Mas o que isso tem a ver com o fato de que a gente não vai conseguir fazer tudo? É que não precisamos fazer tudo, não o tudo que as pessoas esperam da gente. O nosso valor não está na quantidade de coisas que fazemos, muito menos em que coisas fazemos ou como fazemos, mas naquilo que a gente dá sentido a essas coisas. Por essa ideia de ter que dar conta de tudo, de ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba achando que o nosso valor está nas coisas que a gente faz. Que quando a gente deixa alguma coisa de lado, seja uma academia, ou seja aquele trabalho que as pessoas esperavam que você fizesse, se você deixa isso de lado, você pensa que você é menos você por isso. Ter uma vida equilibrada não é fazer mais e não é fazer muito, mas você ter uma saúde, primeiramente, para conseguir executar suas coisas. Não adianta você tentar fazer tantas e tantas coisas se você não tem o mínimo que é a saúde, né? Mas você, além da saúde, você ter tempo, você ter disposição e você ter um equilíbrio entre todas as coisas, seja trabalho, seja família, seja estudos. Porque se você deixa alguma coisa específica em um foco muito grande ao ponto de negligenciar outra coisa, isso não é ser saudável, né? Óbvio que isso vai variar muito de situação para situação, de vida para vida e objetivos para objetivos. O equilíbrio está justamente em você não negligenciar uma coisa em prol da outra. Se você quer ser bem-sucedido no trabalho, você pode buscar isso de uma maneira que não prejudique, por exemplo, a sua saúde. Óbvio que tem situações que você tem que abdicar de algumas coisas para conseguir sucesso, mas são situações que tem que ser de fato exceções, pois não é saudável isso de ter que dar conta de tanta coisa ao ponto de não conseguir dar conta, entende? E entender que quando você é uma pessoa muito tarefada, que tem muitos projetos, que tem muitas coisas para fazer, você vai errar, você vai assim, ter dias que você não vai entregar aquele trabalho, você não vai fazer sua leitura, você não vai conseguir ser presente na vida de alguma pessoa que você se importa. Tem dias que vai dar assim, algum conflito, mas que você não vai ser menos você não vai diminuir o seu valor por conta disso. Porque tem coisas que você pode corrigir, que você pode melhorar simplesmente. É humano você cometer erros e você ir atrás de corrigir esses erros. E não tem nenhum problema em você ter muitas coisas para fazer. Mas você tem que levar essas coisas com sentido. Você tem que dar sentido às coisas que você faz. Porque não adianta ter metas e objetivos muito claros e querer sempre se ocupar se essas coisas não fazem sentido com a pessoa que você é. Porque às vezes nós só nos ocupamos de tantas coisas porque as pessoas esperam algo da gente, a gente quer cumprir com essas expectativas essas que não somos obrigados a cumprir. Então, em todas as coisas, você tem que dar um sentido para aquilo. Se você tem um trabalho e você quer trocar o seu trabalho, por que você quer trocar esse trabalho? É por um motivo seu? É por um motivo de algo importante para você? Ou é porque as pessoas esperam que você troque sua função? Poxa, vai fazer sentido com os seus valores? Vai fazer sentido com o tipo de vida, o tipo de rotina que você quer? Ou você só vai ser bem visto melhor pelas pessoas? Por isso que eu bato muito na tecla dessa coisa do sentido. Se você tem sentido em toda tarefa que você faz,
seja você estudar determinado assunto porque aquilo tem um sentido. Tudo bem, vale a pena você ter uma vida corrida, mas não vale a pena ter uma vida corrida por sonhos que não são seus. Isso já entra outro ponto que eu queria falar para vocês, é sobre a importância de abdicar. Em muitas vezes na nossa vida a gente vai ter que traçar novas rotas, a gente vai olhar para um determinado ponto e pensar que certas coisas não cabem mais no estilo de vida que você quer, nos sonhos, nos seus objetivos. Você vai ter que abdicar de coisas boas muitas vezes. Abdicar de um projeto em que você gostava, abdicar de um trabalho em que você ganhava bem, abdicar de certas posturas que você tinha por coisas que vão te fazer melhor, por coisas que fazem mais sentido com a vida que você quer ter. E não tem problema em abdicar, em deixar coisas para trás. Eu acho que isso é muito mais importante do que tomar novas decisões. Às vezes, as oportunidades, elas só vão vir depois que você abre mão. Quando você fica presa nessa caixinha, você não se dá conta das novas coisas que você pode fazer. Sabe aquela frase bem tosca de que quando você fecha uma porta, duas se abrem? É mais ou menos nesse sentido que eu quero falar. Que você precisa também abdicar de algumas coisas, muitas vezes, para conseguir ter uma vida que você espera. Tinha um emprego que eu já estava nele há um tempo, que estava sendo bom para mim, e outro que eu tô chegando agora, que não é a mesma coisa em alguns aspectos, mas que tem mais oportunidade. E eu decidi sair desse emprego antigo, que estava me passando mais estabilidade, só que estava me deixando com uma rotina muito cansativa, que estava desgastando muito de mim, que eu estava deixando algumas coisas que são importantes para mim de lado por conta desse emprego, para entrar no emprego que já está um pouco mais incerto. E aí eu fico pensando, será que não é uma... Será que eu não estou sendo negligente tomar essa decisão? Será que eu estou sendo irresponsável? Será que eu... Porque se falar para qualquer pessoa assim que tem uma mente um pouco mais fechada, vai dizer que eu deveria continuar lá, porque eu já estou lá há um tempo, já é certo e tudo. Só que eu tenho uma cabeça um pouco diferente. Eu penso que não faz sentido eu negligenciar. É justamente aí que entra a questão da importância de abdicar. A minha decisão de ter saído desse emprego foi porque eu estava deixando de lado coisas que são importantes para mim. E isso estava me desgastando muito também na questão da minha saúde mesmo, porque já não estava conseguindo ir para academia, já não estava conseguindo ter tempo para mim, para fazer minhas coisas e tudo. Então foi uma decisão que para mim foi muito mais importante eu ver o que era mais importante. Ter o dinheiro e ter aquela rotina super cansativa, ou eu ter mais tempo para mim e mais atrás do dinheiro que eu poderia repor. Porque em casa eu posso buscar oportunidades em outras coisas que no emprego que eu estava não me permitia ter. Por mais que pareça ser, de fato, mais instável, que não é algo já que é certo, mas faz mais sentido com o tipo de vida que eu espero ter. Faz mais sentido com aquilo que eu considero mais importante, que é o tempo, que é uma vida mais equilibrada, que é os meus projetos pessoais, como, por exemplo, conseguir ter tempo de gravar vídeo pro YouTube, pro Instagram. Então, assim, tem muita coisa que para mim é importante e que eu não quero que, por exemplo, o emprego me tire totalmente dessas minhas metas. Se o emprego ele coloca em jogo todos os meus objetivos pessoais, eu sempre me questiono se de fato eu deveria continuar ali, por mais que esteja fazendo sentido em outros pontos. Então, para algumas pessoas, ter tempo em casa, ter os seus objetivos pessoais, não são importantes. Para algumas pessoas, a ascensão profissional ela é bem mais importante. Então, eu estou dizendo isso como exemplo de que você tem sempre que avaliar a sua rota, mas de uma rota que faça sentido com você e com seus planos. E abdicar de coisas que para você não faz sentido. Mesmo que algumas pessoas digam, por exemplo, usando o meu exemplo, digam para vocês que era importante continuar nesse emprego, que era importante você deixar a sua rotina corrida, que era importante você não valorizar o seu tempo livre, por exemplo. Mesmo que digam isso, você tem que pensar sempre no seu lado mesmo. O que faz mais sentido? A que ponto a sua saúde pode ser prejudicada? Porque tem pessoas também que não se importam em dormir pouco, que não se importam em comer mal, ou às vezes não é que não se importam, mas vão fazer escolhas pensando nessas coisas e deixando isso de lado. Mas para outras pessoas não. Para outras pessoas elas preferem ter uma dieta muito bem definida, ter uma rotina de treinos muito bem alinhado, e você tem que sempre avaliar isso. Você não pode tomar decisões sempre
que vão abdicar dessas coisas, da sua saúde, do seu emocional. Isso pesa muito. Acho que essa geração cresce tanto nessa ideia do medo de não ser alguém, que elas deixam sonhos de lado, os objetivos pessoais que elas tinham quando elas eram crianças, por ter uma estabilidade, por ter aquilo que, como eu disse e toco e falo novamente, os outros esperam. Aquilo que os outros esperam de você. Eu diria que essa geração, ela não quer mais ser astronauta. Eu não vejo mais tantas pessoas querendo ser bailarina. Eu não conheço uma pessoa que quer ser modelo, que quer ser ator. É muito raro. Óbvio que existe, mas eu digo assim, ao meu redor mesmo. É muito difícil ver pessoas com sonhos autênticos, ver pessoas que têm um sonho, por exemplo, de ter uma gravadora de música, uma pessoa que tem um sonho de ser dona de uma biblioteca. Eu não vejo mais sonhos tão autênticos. As pessoas, elas têm vergonha de se expor, têm vergonha de ir atrás, as pessoas querem aquela estabilidade. Todo mundo quer ser médico, todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer buscar a profissão que dá mais dinheiro, né? Mas a profissão que vai fazer feliz, isso é algo assim que você busca depois. É algo que as pessoas têm como subprojeto mesmo. Não é mais buscar uma profissão que te faça feliz, mas buscar, acima de tudo, o dinheiro. O dinheiro, por isso que também tem muito burnout hoje em dia. Então, a mensagem principal que eu quero deixar nesse vídeo é que você não vai precisar dar conta de tudo sempre, que você às vezes pode cometer erro, que você pode recalcular a sua rota e que se você tem muitos projetos, vai ter coisas que você vai deixar de lado às vezes e você não pode fazer coisas que não são importantes para você só para agradar as outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu consiga ter falado pelo menos 10% daquilo que eu queria falar para vocês. Se você gostou desse tema e desse tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários o que você achou e me siga no meu Instagram. E até o próximo vídeo.